Hoje nós vamos conversar sobre dois temas muito interessantes nessa época de campanha eleitoral, nessa época de disputa política. O primeiro é a questão das chamadas fake news, as notícias falsas. Olha, é muito importante nós pensarmos sobre isso, porque hoje, principalmente com as redes sociais, nós não somos somente receptores de notícia, nós também produzimos notícias, nós somos emissores de notícias. E muitas das vezes nós não temos cuidado com aquilo que nós recebemos e com aquilo que nós estamos repassando. Infelizmente, principalmente na época eleitoral, muitas das estratégias de campanha elas estão muito mais preocupadas em atacar o adversário, desqualificar o outro, produzir inverdade sobre o outro do que a apresentação de propostas, a apresentação de plataformas de governo, plataformas dos candidatos. Então vocês vejam bem, as eleições em certa medida elas se transformaram numa guerra, visando eliminar o outro. E isso não é uma eleição democrática. A disputa eleitoral não deve se dar como se fosse um ringue de boxe que eu tenho que destruir o outro. Nesse sentido, as fake news têm cumprido um pouco essa tarefa de desqualificação do adversário. Então preste muito atenção naquilo que você está recebendo e naquilo que você está repassando para o outro. Nem tudo que a gente recebe é verdadeiro. E mais do que isso, muitas das vezes nós estamos repassando informações que ao invés de ajudar o discernimento das pessoas, acaba confundindo cada vez mais. Isso é a primeira coisa, não é? Cheque a informação antes de você repassar, veja se você conhece a fonte, veja do que se trata aquela informação, principalmente se forem informações negativas sobre um partido ou um candidato, confira, né? Tenha esse cuidado de não transformar num repassador de conteúdo falso, de conteúdo que acaba com a imagem do outro. Nós sabemos que quando qualquer um de nós tem a sua imagem exposta, né, isso fica muito difícil de ser consertado. Coloque-se no lugar de uma pessoa que está sendo atacada, que está sendo ofendida. Ninguém gosta disso para si, nem para os seus. Por que a gente vai fazer isso com o outro? Então, muito cuidado. Mas em relação a fake news, nós não devemos preocupar somente com essas notícias de redes sociais, criminalizar as redes sociais. Porque redes sociais também são um canal de coesão entre as pessoas, de discussão, e tem o seu valor. Nós temos que também ficar muito atentos com o que é produzido pela mídia. A mídia brasileira é uma mídia empresarial. Ela tem os seus interesses, ela defende determinados pontos de vista. Ela muitas das vezes criminaliza alguns segmentos e, digamos assim, glamoriza outros. Mostra uma notícia de forma parcial, produz uma narrativa cheia de interesses. Então não pense que o que a grande mídia produz, os grandes jornais, as grandes emissoras de rádio, de televisão, é uma verdade sobre os fatos. Aquilo também tem uma interpretação, tem uma visão de mundo por detrás. Muito cuidado com a produção e a reprodução de conteúdo da mídia sobre as eleições. Pense que a mídia tem também os seus interesses, não é? A mídia ela tem maneiras de informar. Uma notícia pode ser contada de várias formas e, obviamente, a mídia também tem seus interesses. Então, sobre fake news, essas duas dicas. Um outro tema interessante nessa época das eleições é sobre essa tendência de criminalização da política. Nós devemos perguntar a quem interessa a criminalização da política. Óbvio que deixar as pessoas cada vez mais com raiva dos poderes públicos, do Estado, né, das políticas sociais, e isso pode interessar a grupos, justamente que querem afastar o cidadão da disputa eleitoral, que não quer que as pessoas participem da política, que quer criminalizar partidos e a política para que grupos interesseiros tomem esse lugar e se apropriem do Estado, do governo, para seus interesses próprios, para os seus interesses privados. A política ela acontece em todos os espaços onde há disputa de poder e onde há pontos de vista divergentes. E no processo eleitoral é isso que está em jogo, visões de mundo, pontos de vista diferentes. Nós precisamos de pensar que a política é uma forma sublime, como disse, por exemplo, o Papa Francisco, da gente conseguir a caridade. Porque através da apropriação da política por bons políticos, por bons partidos, é que se constroem as políticas públicas, é que se garantem os direitos, é que faz com que aqueles segmentos mais vulneráveis da sociedade tenham um aporte do Estado, principalmente um Estado cada vez mais capitalista, que as pessoas pensam de forma muito individualista. Nós precisamos de um Estado que não seja um Estado privatizado,
que atende somente ao interesse de quem tem dinheiro, mas um Estado que atue para justamente diminuir as desigualdades, para produzir justiça, para produzir uma justiça isonômica que trate todos da mesma forma. E não somente uma justiça boa para quem tem dinheiro, para alguns, e péssima para outros. Então veja bem, o discurso da criminalização da política é um discurso interesseiro. Ele quer afastar a maioria dos cidadãos da política para que alguns ocupem esse espaço. Ele faz com que as pessoas tenham raiva da política e justamente a política é a forma que as pessoas têm de reivindicar direitos, melhorar a qualidade do país, melhorar a sua qualidade de vida. Nós não podemos entrar nesse discurso de que tem que ter um bom gestor para resolver os problemas da política. O espaço do Estado não é uma empresa. A empresa, ela visa interesses privados, do seu dono, do seu grupo. O Estado, o poder público, visa o interesse de todos. E é por isso que nós devemos nos preocupar com a política, atuar na política, fazer com que o nosso ponto de vista ele seja divulgado. E também respeitar as diferenças, respeitar o que o outro pense. Portanto, não vale a pena esse discurso da criminalização da política que afasta as pessoas, que faz aumentar o número de votos brancos e nulos e que isso não vai anular uma eleição, que faz com que dezenas de pessoas não vão, ou milhares de pessoas, milhões de pessoas não votem nem a chamada abstenção. O que está acontecendo? Gente interessada está ocupando o seu lugar. Na política é assim. Se você não ocupa o lugar, outras pessoas irão ocupar esse lugar. Se você não participa do debate, outros ocuparão esse lugar do debate e ganharão o debate. E depois não adianta só ficar reclamando, xingando, né? Usando as redes sociais para ficar fazendo xingamentos. Isso não vai resolver o nosso problema político e nem a questão eleitoral. Participe ativamente das eleições, assuma o seu dever de cidadão. Não fique somente esperando que os outros façam. Faça também a sua parte. Seja um sujeito ativo, um sujeito político, um sujeito participativo.